E aí, minhas queridas, meus queridos do terceiro, tudo bem com vocês? Então vamos começar nosso curso desse ano. Esse ano nós vamos estudar eletromagnetismo, tudo bem? Então na aula de hoje eu vou fazer só uma introdução, tá? A gente não vai analisar muitos fenômenos não, tá? Mas tem bastante coisa legal para a gente estudar esse ano. Particularmente é a parte da física que eu mais gosto, certo? Então vamos lá. O que a gente estuda em eletromagnetismo? Maior parte do curso a gente vai estudar eletricidade e depois o magnetismo. Lá no final do curso, vamos juntar os dois, nós veremos que na verdade existe uma teoria eletromagnética e que não tem como a gente dissociar a eletricidade do magnetismo, tá bom? Então, depois eu vou dar mais detalhes disso para vocês, vou passar alguns outros vídeos, outros textos para vocês lerem dessa parte, porque como eu disse, eu estou tentando deixar essas videoaulas o mais sucintas possível, tá? Para a gente ver a parte mais importante do conteúdo e não ficar aquela coisa muito grande que desestimula a gente estudar, tudo bem? Então nessa introdução, a primeira coisa que a gente vai analisar, tá? É a estrutura da matéria, porque quando a gente fala de eletromagnetismo, eletricidade e magnetismo, nós estamos falando de uma propriedade da matéria, certo? Então a gente já estudou a gravidade um pouquinho lá no primeiro ano, certo? A gravidade também é uma propriedade da matéria, tá? Assim como a eletricidade e o eletromagnetismo. Então existem na matéria atributos, certo? Que interagem, que se manifestam de forma elétrica e de forma magnética, ou melhor, de forma eletromagnética. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos olhar para a nossa estrutura da matéria, certo? Esse curso normalmente eu faço o seguinte, eu faço esse desenho aqui, tá? E pergunto pro pessoal, o que é isso? O que é isso? Né? E de cara já vem, é o átomo, professor, isso eu sei, já começa a primeira aula bem, respondendo certo, professor, né? E aí eu retorno, como é que você sabe que é um átomo? Você já viu um? Hã? Conta aí esse rolê, como é que foi? O que você tomou que você viu um átomo? Certo? Então, brincadeiras à parte, de fato, ninguém nunca viu um átomo, né, gente? Isso daqui nada mais é do que um modelo atômico, tá? E eu preciso estabelecer qual é o modelo de funcionamento para o átomo para a gente seguir no nosso curso, porque vai ser muito importante. A gente tem que ter uma base de onde, digamos, está a propriedade elétrica, onde está a propriedade magnética na matéria, em tudo no que constitui toda a matéria, tá bom? Então isso vai ser comum, não sei se deu para escutar a Laurinha dando risada aí, tá? Vocês me perdoem, não vai ter jeito. Mas vamos lá. Então, o átomo de Rutherford, que é o que vocês aí provavelmente todos conhecem, já estudaram em física, anteriormente em química, né? Então, o átomo de Rutherford, como que ele se organiza? Qual foi a maior descoberta do Rutherford? Rutherford descobriu que a matéria, ela não era contínua, né? Ela era nucleada, certo? Então, até a maior parte da matéria está no centro, digamos assim, né, do átomo, nesse núcleo, né? Tudo bem? E o restante da matéria, que é uma parte muito pequenininha, está orbitando o núcleo, certo? Até esse momento já se sabia da carga elétrica, tá? Já se tinha conhecimento da existência do elétron, que deu origem, na verdade, ao modelo atômico anterior, que é aquele do pudim de passas, do Thomson, né? Que foi quem descobriu o elétron, mas não sabia que a matéria era dessa forma, descontínua, digamos assim. Beleza? Tá? Nem se a gente pegar agora o modelo atual do átomo, isso daqui já está em desuso. Tá? Mas como o nosso curso é da física básica, a gente está olhando para a física clássica, esse modelo aqui vai ser suficiente para a gente estudar todos os fenômenos desse ano. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Então qual é a divisão do núcleo? No núcleo ele tem uma carga do tipo positiva, tá? E os elétrons que estão orbitando esse núcleo têm uma carga do tipo negativa, tá? Lembrando, o elétron, ele foi a primeira partícula subatômica foi descoberta pelo Thomson, né? E ele descobriu que essa partícula, que era menor que o átomo, tinha carga negativa, tá? Então não se sabia onde que estava, qual era a outra partícula que tinha o outro tipo de eletricidade que a gente chama de positivo hoje, tá? Nem sempre foi chamado de positivo e negativo. O estudo da eletricidade é um estudo muito, muito antigo, beleza? Nós temos registros aí de formalizações lá feitas pelos gregos e tudo mais, tá? Depois a gente fala mais isso daí. Então no núcleo, hoje nós sabemos, temos duas partículas subatômicas, os prótons, que são aqueles que carregam
a carga do tipo, a propriedade elétrica do tipo que a gente chama de positivo, e os nêutrons que não têm carga elétrica, não tem esse atributo da carga. E na eletrosfera, certo, os elétrons que ficam orbitando o núcleo aqui, nós temos os elétrons que apresentam carga do tipo negativa, tudo bem? Então, é aqui que está a eletricidade na matéria, nos prótons e nos elétrons. Eu acho que eu vou passar um pouco rápido isso aí, gente, porque eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar de prótons e elétrons, certo? Muito bem. Então nós temos alguns princípios básicos da eletrostática que a gente tem que estudar aqui. Primeiro, a carga tem dois tipos, a carga elétrica, né? Ou melhor, o atributo elétrico se apresenta de duas maneiras diferentes, tipo positivo e negativo. E a primeira conclusão que a gente tem disso daí é que a gente vai ter duas possibilidades para a interação elétrica, tá? Para a forma como os corpos interagem eletricamente. Eu vou fazer agora uma comparação com a gravidade que a gente já estudou. Isso é muito comum nos cursos de eletromagnetismo, a gente fazer comparações entre as propriedades da matéria. Na gravidade, quem é o atributo da matéria, tá, que interage gravitacionalmente, né? É a massa, uma medida de quanto de matéria, porque é a própria matéria que interage gravitacionalmente, certo? Então, nós temos quantos tipos de massa? Nós temos um tipo só, ou tem massa ou não tem, entende? Então por isso que a interação só aparece de uma forma, de um tipo, que é a atração gravitacional. Uma interação de forma atrativa. No caso da interação elétrica, não, nós temos dois casos, porque nós temos dois tipos de atributo elétrico. Então quando eu tenho dois corpos que, digamos, manifestam sua eletricidade, eles podem ser dois corpos que manifestam eletricidade de tipos iguais, por exemplo, dois corpos positivos, ou dois corpos negativos, tanto faz, ou nós temos a segunda situação na qual eu tenho dois corpos que manifestam eletricidades de tipos diferentes, ou sinais opostos. Tá? Quando a gente fala carga de sinal positivo e negativo, gente, ninguém colocou o átomo lá no microscópio, aumentou a imagem, tinha um maisinho lá no próton, um minusinho no elétron, pelo amor de Deus. Ninguém nunca nem viu esses caras aí. Tá? Isso daqui é porque faz mais sentido com o modelo que a gente tem atual. Vocês vão ver que na matemática facilita demais esse tipo de nomenclatura. Mas eu vou falar, vocês vão ver eu falar muito em tipos de carga, né? O tipo de carga tal, tipo de carga tal, nome, carga com nome e tal, é isso. Pensa que é como se fossem cores, tá? Sei lá, tem uma carga amarela, outra carga azul. Não sei, aqui no caso é vermelha, né? Que eu escrevi em vermelho, certo? Então o que acontece? Nós temos dois tipos de interação, tá? Eletrostáticas. Nós temos a interação do tipo atrativa, que acontece em cargas de sinais opostos, certo? Então, completando aqui, eu vou testar essa canetinha que eu comprei aqui, vamos ver se aparece bem na lousa ali. Até que tá aparecendo, né? Dá pra ver, certo? Então, vai ter uma força de atração entre elas, sempre que eu tiver cargas, né, oposta, certo? Então aqui eu tenho uma atração, ok? E no caso de cargas de mesmo tipo, nós teremos uma repulsão. Existe uma repulsão eletrostática acontecendo, tá? Então aqui temos uma repulsão. Beleza? Um detalhe quanto à lousa aí. Em vários momentos eu vou estar saindo da frente assim da lousa do jeito igual eu tô agora, tá, gente? Vocês podem pausar, copiar, tira print, manda no grupo do WhatsApp pra galera lá. Vocês ficam à vontade, certo? Para registrar como preferir. O vídeo vai estar sempre no YouTube, então você pode revisitar o momento que você quiser. Beleza? Muito bem. Então, continuando com o estudo dos princípios básicos da eletrostática aí, tá? Tentando ver qual é o tempo da aula, mas não estou vendo o tempo, onde o tempo está correndo aqui. Agora eu vi, beleza, ótimo. Tá? Nós temos o que nós chamamos de processo de eletrização. Então o que é isso? Como vocês podem ver, no átomo eu já tenho os dois tipos de atributo elétrico da matéria, positivo e negativo. Aí você viu eu falando, tem um corpo que é positivo, tem outro corpo que é negativo. Como é que pode? Se o corpo tem tanto próton quanto elétron na sua composição, como que pode ele ficar só positivo ou só negativo?
É aí que nós entramos no estudo dos processos de eletrização, tá? Existe um processo pelo qual o corpo passa, no qual ele se torna eletrizado. Um corpo eletrizado, um corpo carregado, tá? São sinônimos, certo? Nós dizemos isso quando o corpo passa a manifestar a sua eletricidade, certo? Então essa é outra diferença entre a eletricidade e a gravidade, gente. Não tem como você desligar a gravidade. Ah, agora eu não vou mais interagir gravitacionalmente. Não existe isso, certo? Tá? Não tem como você desligar, porque é massa. Então se o corpo existe, tem matéria, interage, acabou. Ok? É assim que a gente vai estudar aqui. No caso da eletricidade, não. Normalmente, os corpos se apresentam naturalmente de forma neutra eletricamente, certo? Por que de forma neutra? Porque o corpo tem a mesma quantidade de carga, ou melhor, de atributo positivo e negativo. Então existe um balanceamento, certo? Há um equilíbrio entre a quantidade positiva e negativa. Nenhuma se sobressai, entende? Não tem nenhuma em excesso. O processo de eletrização acontece de forma a desbalancear essa quantidade de carga positiva e negativa, né? E aí o corpo passa a exibir essa carga positiva ou negativa, certo? Depois nós veremos exemplos, ou vou fazer algumas demonstrações aí, não na aula de hoje, tá? Vou deixar para a próxima, tá? Então, como que acontece isso, tá? Isso é muito importante mesmo, presta atenção. Onde que eu tenho próton? No núcleo, certo? E onde que estão os elétrons? Orbitando o núcleo. Esses elétrons estão orbitando o núcleo, mas o que mantém eles em órbita, hein, professor? É o mesmo tipo de força, é uma força muito parecida, tá? Com a força que mantém a Terra em órbita do Sol, a Lua em órbita da Terra. Como assim, professor? Uma é gravidade, a outra é eletricidade. Pois é, mas elas são muito parecidas. Quando a gente fala muito parecidas, a lei física é muito parecida, tá? É uma força que depende diretamente do quanto de carga que interage e depende inversamente da distância, tá? Então vai depender inversamente dessa distância aqui, beleza? E aí o que acontece? O que nós temos de informação no átomo aí? A distância que um elétron está do núcleo, em geral, é muito, muito maior do que o tamanho do próprio núcleo, certo? Isso é uma coisa que a gente sabe. Então o que isso quer dizer? Por que eu estou falando isso? Pensa em dois prótons que estão no núcleo ali. Tem um próton aqui e o outro aqui, certo? Compara a distância que está um próton do outro e a distância que um elétron está do núcleo. O elétron ele está a uma distância muito maior do núcleo do que um próton está a uma distância de outro que está no próprio núcleo. E veja que cargas de mesmo tipo se repelem, certo? Então esses prótons que estão aqui no centro, que estão aqui no núcleo, eles estão se repelindo e cargas de tipos opostos se atraem. Por isso que o elétron está orbitando aqui. Beleza. Isso inclusive fez com que esse modelo atômico fizesse sucesso na época. Muitos chamavam esse modelo de modelo planetário, certo? É tipo, nós temos o sistema solar numa escala mínima ali, né? Ok, continuando. Então, o que isso quer dizer? Que a força com que os prótons estão se repelindo aqui no núcleo é muito intensa, mas muito maior do que a força que mantém o elétron orbitando o núcleo, certo? Aí você pode me perguntar, mas professor, por que então que os prótons ficam ali se a força que eles estão se repelindo é muito grande? Por que eles se mantêm daquela forma? Porque dentro do núcleo tem uma outra interação, que é a chamada força nuclear, certo? Nós temos inclusive uma física toda, tá, que se dedica ao estudo no núcleo, a chamada física nuclear, beleza? A gente não vai estudar aqui a física nuclear, nem a força nuclear, eu só estou mostrando para você o quão tenso, mas estável se mantém o núcleo em termos de interações físicas, né? Você tem a força, há uma tensão, por quê? Porque os prótons estão se repelindo, mas tem uma outra força que mantém eles próximos, que é a força nuclear. Então existe uma estabilidade tensa, digamos assim, ali no átomo, entende? Tá? Guarda essa informação, ali o negócio está tenso, está difícil, está complicado ali, digamos assim. Tá? Estou viajando já com essas palavras, mas enfim. E aqui no caso do elétron, a única coisa que mantém ele preso ao átomo, digamos assim, é a força
elétrica, força de interação elétrica, atração elétrica, tá? Então, o que você acha que é mais fácil? O que você acha que é mais fácil? Eu vencer essa força que mantém o elétron que está com um grau de liberdade muito maior, né? Orbitando o núcleo, ou seja, mexer na composição da quantidade de elétrons de um átomo, ou quebrar esse núcleo aqui e arrancar um próton dali, certo? Então já tem aluno que já abriu o olho e falou, professor, quebrar o núcleo? A outra palavra é fissionar o núcleo? Acho que a gente não vai conseguir fazer isso, certo? Estou falando assim com coisas do cotidiano, a gente não consegue fazer isso. E se você conseguir quebrar o núcleo, o que acontece? Todo mundo aí já ouviu falar de fissão nuclear, certo? Que é a reação que acontece lá nas bombas atômicas e tal, tá? As bombas de fissão pelo menos, tá? A quantidade de energia que é liberada, a quantidade de energia que é necessária para promover esse tipo de reação é extremamente grande. Então, em fenômenos que a gente vai estudar aqui, com corpos do nosso cotidiano, corpos macroscópicos e tudo mais, os processos de eletrização que acontecem só acontecem por quê? Porque existe uma mudança na composição, tá, do átomo, alterando o número de elétrons. Então, um corpo, que ele está neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, beleza? Só que aí, para ele ficar negativo, ele vai ter que interagir com outro corpo, enfim, passar por um determinado processo de eletrização aí, que vai fazer com que o seu número de elétrons aumente, certo? Vai fazer com que o seu número de elétrons aumente, beleza? Tá? E se esse corpo for ficar negativo, digamos assim, né, ele vai passar por um processo de eletrização que faça com que o seu número de elétrons diminua. Você entende? Não tem como um corpo adquirir prótons ou ceder prótons para outro corpo. Ele só pode adquirir elétrons ou ceder elétrons. Por isso que o termo, às vezes, falar que um corpo está positivo, ele está com excesso de prótons, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Certo? Porque dá a ideia de que esse corpo tenha adquirido prótons de algum lugar e isso está completamente errado. Tudo bem? Quando a gente está falando de corpos aqui sólidos, macroscópicos e tudo mais. Beleza? Tudo bem? Então, um corpo fica com carga positiva quando ele, ó, fazer de azul, de preto mesmo. Um corpo fica com carga positiva quando ele cede elétrons, certo? E um corpo fica com carga negativa quando ele recebe elétrons. Tudo bem? Beleza? Tá? Pô, professor, mas você falou do mesmo número de prótons e elétrons, não é, na verdade, a mesma quantidade de carga do tipo positiva, a mesma quantidade de carga do tipo negativa? Pois é, mas depois do Thomson veio um cara chamado Millikan, né? Que descobriu que o próton e o elétron tinham a mesma quantidade de carga. Na verdade, o Millikan descobriu que tinha a mesma quantidade de carga, mas ele descobriu a quantidade de carga presente em um elétron, certo? E para fins de conservação, é muito mais fácil você pensar que um próton tem a mesma quantidade de carga de um elétron, entendeu? Porque daí a gente pode pensar em números de prótons e elétrons automaticamente, tá? Agora quero fazer uma pausa para a gente fazer o primeiro exemplo da nossa aula. Deixa eu ver o tempo aqui, 18 minutos, beleza? Eu acho que mais 10 minutos a gente consegue fechar esse vídeo e não está ficando tão curto quanto eu queria, meu Deus, vamos lá. Tá? Como que vai ficar os exemplos, professor? Agora eu tô com uma dúvida aí, então se liga nisso, ó. Uau! Hã? Hã? Da hora, hein? Que é Twitch Streamer, meu irmão. Hã? OBS avançado. Então vamos lá. Primeiro exemplo aí. Num processo de transferência de elétrons de um corpo A para um corpo B, né, 2,5 vezes 10 elevado a 20 elétrons passam de A para B. Muito bem. Considere que inicialmente ambos estão neutros, tanto o corpo A quanto o corpo B está neutro. Tá? Após a transferência, podemos afirmar que... Então a gente vai analisar cada uma dessas afirmações, tem 4 afirmações aí, certo? Deixa eu mexer automaticamente aqui. Não, cancelar. Não dá para mexer enquanto está gravando. Tá bom, vamos lá. Letra A. As cargas de A e B são as mesmas. As cargas de A e B são as mesmas. Então, olha só, eu tenho um corpo A e um corpo B, ambos estão neutros, tá? Beleza? Ó, deixa eu sair na frente da lousa.
desse jeito aqui, ó. Você tira um print aí, tá? Tira um print, copia, não sei, termina de copiar. Agora eu vou apagar para fazer o exercício, tá bom? Vamos fazer assim. Beleza? Nossa, professor, vai apagar a lousa e vai ficar isso no vídeo, você não vai nem editar. Então, o tempo tá complicado, né, gente? Veja, amanhã é segunda, essa aula eu tô gravando domingo. Super profissional, hein? Pois é. Então vamos lá. Aqui, sim, os caras não definem nada, demora para definir as coisas, né? A gente fica aí refém. Então, o seguinte, gente. Ele fala que tem dois corpos A e B e neutros. Inicialmente. Muito bem. Aí ele fala, olha só, tá? Esse determinado número de elétrons, aí 2,5 vezes 10 elevado a 20, passam de A para B. Então tem elétrons que saem de A e vão para B. Certo? Vamos analisar já o que vai acontecer aqui, né? Vamos analisar o que vai acontecer. Gente, se o A estava neutro, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, e ele cede elétrons, certo? Ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, e ele cede esse determinado número de elétrons. O que vai acontecer? Ele vai ficar com um excesso, ou melhor, com uma falta de elétrons. Essa falta de elétrons representa na composição dele um excesso de prótons. Se ele tem inicialmente o mesmo número de prótons e elétrons e ele cedeu 2,5 vezes 10 elevado a 20 elétrons, quantos prótons a mais ficou na composição dele? Exatamente 2,5 vezes 10 elevado a 20. Então, depois que o corpo A cedeu elétrons, ele ficou, tá, positivo. E o número de prótons que ele tem, tá? O número de prótons que ele tem a mais na sua composição aí é 2,5 vezes 10 elevado a 20. Eu não vou colocar sinal nesse número ainda, porque senão vai acabar confundindo o que vem depois, tá? Beleza? Agora o B, vamos olhar o B. O B, ele estava neutro, recebeu 2,5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. O que acontece com ele? Né? Se ele estava neutro, ou seja, mesmo número de prótons e elétrons, e recebeu elétrons, gente, ele vai ficar negativo. Esse cara vai ficar negativo, ó. E qual o número de elétrons que ele tem em excesso na sua composição? 2,5 vezes 10 elevado a 20. Entendeu? Vou colocar assim, ó. Elétrons, aqui. Eu tô com medo de virar para a câmera, para a lousa completamente, gente, porque eu tô com o microfone aqui e é com fio. Mas enfim, vamos lá. 2,5 vezes 10 elevado a 20 prótons a mais e o B 2,5 vezes 10 elevado a 20 elétrons a mais. Aí você lê a alternativa A, tá assim, ó, as cargas de A e B são as mesmas. Aí você fala, ah, olha só, é a mesma. Porque é o mesmo número de portadores de carga que eles têm em excesso na sua composição. Pois é, nesse sentido, em termos de quantidade de carga, você está correto em pensar assim. Porém, uma carga é do tipo positivo, a outra é negativa, gente. São tipos diferentes. Então é como se eu falasse assim, ó, o Joãozinho tem 3 bolinhas e a Mariazinha tem 3 bolinhas. Nossa senhora, parece que eu tenho 50 anos de idade já. Mas enfim, tá, cada um tem 3 bolinhas. Aí você fala, ah, se eles têm a mesma quantidade de bolinhas, então eles têm as mesmas bolinhas. Aí você vai olhar o Joãozinho, ele tem 3 bolinhas amarelas, e a Mariazinha tem 3 bolinhas vermelhas. Entendeu o que eu tô querendo dizer? É um exemplo bem besta, mas enfim. Tá errado a letra A. Letra B. A carga de A é positiva e a de B é negativa. A carga de A é positiva e a de B é negativa. Já era. É isso aí. Vamos ler as outras só para fechar, né? Alternativa C. A carga de A é negativa e a de B é positiva, tá invertido. E letra D. A carga de A é negativa e a de B, eu repeti aí, tá errado, gente. O que estava escrito na questão a hora que eu escrevi mesmo? Pera aí, rapidão, gente. Nossa, o profissionalismo continua. Vocês podem ver que pegou a lousa, mas a qualidade da aula continua mesmo. Mesma porcaria. Ah, ele tá falando assim, ó, na letra D. Os módulos das cargas A e B são diferentes. Os módulos das cargas A e B são diferentes. Quando a gente fala módulo, a gente fala de quantidade de carga, né, gente? Então, veja, a quantidade de carga é diferente. Mentira!
Tá errado isso daí, porque eles têm a mesma quantidade de prótons. Como o próton e o elétron têm a mesma carga na sua composição, quantidade de carga, só o tipo que muda, então em termos de quantidade, as cargas são iguais. Como a gente já tinha analisado na alternativa A ali, né? Beleza? Muito bem, esse foi o nosso exemplo 1. Gente, estamos em 25 minutos de aula, eu acho que mais 5 minutos eu termino aí o conteúdo, tá? E a gente faz o segundo exemplo e fecha essa aula. Vamos lá. Vou apagar aqui. E o que falta para essa aula aqui é a gente exatamente falar da quantidade de carga com um pouco mais de especificidade, tá? Então vou falar para vocês sobre o que a gente chama de carga elétrica elementar. Tá? Nós representamos pela letra E minúscula. O que é essa quantidade de carga aí? Essa carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar nada mais é do que a quantidade de carga presente em um próton ou em um elétron, certo? Ela foi descoberta por Millikan, logo após a descoberta do elétron, que é uma coisa que os caras já estavam meio que na cabeça. O elétron estava sendo descoberto, eles já estavam pensando, nossa, é uma carga negativa, quanto de carga negativa que tem nesse cara aí? Millikan foi lá e determinou. Só que a descoberta dele foi mais impressionante ainda pelo fato dele ter descoberto uma característica de como os corpos ficam carregados em termos de quantidade de carga. O que eu estou querendo dizer? O Millikan, ele fez um experimento, depois eu vou mandar um vídeo para vocês verem, porque é um experimento muito, muito bonito, muito legal de fazer também, tá? Então, galera aí, eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo, provavelmente da ordem de 93% de vocês vão fazer física, certo? Porque é uma coisa que a gente está precisando aí, né? Então, lá no terceiro ano, vai ter uma disciplina no laboratório de estrutura da matéria, você vai fazer esse experimento, é muito legal. Aí, nesse experimento, o que acontecia? O resultado que o Millikan obtinha para a carga elétrica, certo, de um corpo bem pequenininho, microscópico que ele estava analisando, cada hora dava um valor diferente, certo? Ele ia anotando no caderninho dele. Estou simplificando aqui, né, gente? Ele ia anotando, cada hora dava um valor diferente. Depois de uns 20, 30 valores, os valores começaram a se repetir, tá? Ele começou a ver valores que ele já tinha medido, né? E aí ele começou a sacar o porquê que ele estava começando a pegar valores que ele já tinha medido, né? Ele começou a pegar esses valores novamente porque assim, o experimento tem uma certa randomização, porque você nunca sabe o tamanho do corpo que você está analisando, quanto de prótons a mais ou quanto de elétrons, prótons não, quantos íons positivos ou íons negativos a mais esse corpo tem na sua composição. Eram gotas de óleo, certo? Que ele pegava lá, tá? Para analisar. E ele sacou que em alguns momentos que ele pegava valores que eram parecidos com valores que ele tinha testado anteriormente, é o caso que ele pegou gotas que tinham o mesmo número de íons positivos a mais, né, na sua composição. Quando eu falo íons positivos a mais, íons negativos a menos, né? Beleza? Só pra gente ficar esperto com aquele lance do próton, do elétron, tá? Então o que ele mostrou na verdade? A carga elétrica de um corpo tem que ser sempre um múltiplo da carga elétrica que ele chamou de elementar, que é de um elétron. Por quê? Porque um corpo, gente, quando ele está eletrizado, ele só pode ter um elétron a mais na sua composição, 2, 3, 7 elétrons, 90, 50 milhões de elétrons a mais. Não tem como ele ter um elétron e meio a mais. Você entende? Então, se a carga do elétron, vamos chamar ela de 1, vai, a carga do elétron vale 1, né? Então quer dizer que a carga do corpo só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não pode ser 2,5, não pode ser 1,3, entende? Isso quer dizer então que a carga elétrica é sempre quantizada da carga elementar, tá? Então isso a gente consegue sintetizar por meio dessa expressãozinha aqui, tá? Q é igual a N vezes Z, tá? O Q maiúsculo a gente usa para representar a carga total de um corpo, tá? O E, obviamente, é a carga elementar.
E o N é o número de elétrons em falta ou em excesso na composição do corpo, beleza? Tá? Então a carga sempre vai ser um número inteiro, né? O número, esse N aqui tem que ser inteiro, beleza? Esse número aqui tem que ser inteiro da carga elementar. E quanto vale essa carga elementar aí, professor? Eu já vou jogar o valor aqui e explico rapidinho para vocês um pouco sobre a unidade de medida, tá? O valor da carga presente em um elétron ou em um próton, tá? Equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então esse C maiúsculo, tá? A gente escreve coulomb desse jeito aqui, ó. Nós falamos coulombs e é a unidade de medida no Sistema Internacional de Carga Elétrica, tá bom? Pô, professor, mas é um valor tão pequeno? Pois é, mas é um elétron, é um próton, entendeu? A eletricidade, gente, o Coulomb vem muito antes dessas descobertas aqui. E ele trabalhava, né, a eletrostática, antigamente, na antiguidade, os caras trabalhavam com corpos macroscópicos. Então, a quantidade de carga que os caras estavam analisando, em termos de interação e tudo mais, eram referentes a milhões e trilhões de elétrons, entendeu? Então, por isso que essa unidade de medida do Coulomb, quando ela foi cunhada, né, estava sendo utilizado cargas macroscópicas, digamos assim, corpos macroscópicos para analisar. Por isso que a carga de um elétron ou de um próton, nessa unidade de medida, fica um valor tão pequeno. Tudo bem? E esses tipos de valores aqui, esses tipos de números vão ser muito, muito comuns ao longo de todo o nosso curso aí. Tudo bem? Beleza? Então aí tá um resuminho, tá bem resumido mesmo, tá? Anota aí, tira um print, que nós temos mais um exemplo para fechar a aula de hoje. Ó que bonitinho, ó. Plim. Segundo exemplo, vamos lá. Vou apagar a lousa para resolver. Vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2. Os corpos ficam eletrizados quando perdem ou ganham elétrons. Imagine um corpo que tivesse 1 mol de átomos e que cada átomo perdesse um elétron. Determine a é a carga, tá, gente? Determine a carga em coulombs com a qual esse corpo ficaria eletrizado. Imagina a carga do corpo eletrizado, a cara do corpo eletrizado. Meu Deus, não acredito. Vamos, vai ficar agora, porque eu já gravei a aula inteira, né? Então, vamos tentar determinar quanto de carga esse corpo fica. Então, primeiro, obviamente que eu não coloquei os dados aí, mas essa questão vem com 2 dados. Quais são os dados? Lembrando que 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 de qualquer coisa. No caso aí são átomos, certo? Beleza? Tá? E também a carga elementar. Cada carga elementar equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse valor aqui da carga elementar, com certeza vocês vão memorizar, porque a gente vai fazer bastante exercícios, né, para treinar, e a gente vai usar esse valor até o finalzão lá do curso, tá? Com certeza. Então vamos lá, gente. Então esse corpo ele tem 1 mol de átomos, e olha que ele fala, cada átomo desse 1 mol perde um elétron. Certo? Cada átomo perde um elétron. Então eu pergunto para você, qual é o número de elétrons que ele vai ficar em falta? Se tem 1 mol de átomos e cada um desse átomo perde um elétron. Ele vai ficar com uma falta de 1 mol de elétrons, certo? Então nós podemos dizer que o número de portadores de carga ao qual se refere a carga com que ele vai ficar, né, vai ser exatamente 1 mol, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23, tá?
Beleza? Eu quero saber, eu sei que a carga alimentar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então eu tenho esses dois dados aqui, ó. E eu quero saber qual é que é a quantidade de carga. Basta a gente utilizar a expressãozinha da carga, né, quantizada, do Millikan, beleza? Quem quiser já procurar aí, ó, o nome do Millikan, escreve isso daqui. Quem esse cara? Nunca ouvi falar. Esse cara ganhou o Nobel com o Einstein, tá? Pelo efeito fotoelétrico. Só uma curiosidade. Então é um cara bem da hora. Eu vou colocar no lugar do N o número de elétrons que ele perdeu, certo? Então essa carga dele vai ser positiva, né? Ó, 6 vezes 10 elevado a 23. E no lugar da carga alimentar eu coloco 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí eu vou fazer a continha, né, gente? Professor, como é que faz essa conta? Meu Deus do céu. Então, qual é a tática aqui? Como está tudo multiplicando, 6 vezes 10 a 23 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, gente, o que a gente pode fazer? A ordem dos fatores não altera o produto. Então a gente vai multiplicar, certo? Os algarismos, os valores numéricos aí, e depois a gente multiplica as mantissas, né, dessa notação científica, e depois a gente multiplica as potências de 10, beleza? Vou até colocar a passagem aqui. A primeira continha que a gente está fazendo esse ano aqui vai ficar assim, ó, 6 vezes 1,6 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 19. Beleza? Já vai praticando esse tipo de conta que a gente vai fazer muito esse ano, hein, gente? Ó, 6 vezes 1,6, isso daqui é 1 mais 0,6, então vai ser 6 mais 3,6, 9,6. Aqui nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Lembra da regrinha da matemática? Conserva a base, soma os expoentes. Então 23 mais menos 19. Vai ficar 23 menos 19, certo? Que dá 4. Coulombs. Essa é a carga adquirida por esse corpo aí. Beleza? Ele tem 1 mol de átomos. Cada átomo perde um elétron. Então quer dizer que no total ele perdeu, tá? Perdeu 6 vezes 10 a 23 elétrons. Se ele perdeu 6 vezes 10 a 23 elétrons, ele ficou com essa carga que é do tipo positiva. Professor, mas eu não teria que colocar um sinal positivo, um sinal negativo? Então essa expressão, gente, a gente está usando aqui para calcular a quantidade de carga. Inicialmente a gente não vai se preocupar se é positivo ou negativo, tá? Mas depois eu vou mostrar para você detalhes de quando a gente precisa obrigatoriamente representar o sinal da carga, tá bom? Então novamente, ó, tá a luzinha aí, tira um print dela e tal, e é isso. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, tá dando 40 minutos a aula aí, eu acho que tá bom demais, tá? Então entre na plataforma lá, veja se tem uma listinha de exercícios, eu acho que não vai entrar em nada valendo nota por enquanto, tá? Mas já para vocês irem pegando o ritmo, beleza? Me procurem, por favor, tirem dúvida comigo. E é isso, galera. Vamos continuar, vamos nessa. Até a próxima. Um abraço para vocês. Tudo de bom.